Sejam bem-vindos a mais um Cultural Talks. Eu sou o João Rios e esse é o nosso programa de entrevistas do Hub Cultural. Aqui a gente traz assuntos de inovação na educação e na cultura. Hoje a gente recebe a nossa conselheira Elaine Druziak. Ela é mestre e doutora em literatura pela URGS, é professora do Departamento de Línguas Modernas e do Programa de Pós-Graduação em Letras. Ela atua no ensino superior há mais de 20 anos, contribuiu para a formação de profissionais de diversas áreas, em especial professores e tradutores em inglês. Ela desenvolve pesquisa acerca de relações entre literatura e outras mídias, sobre o potencial dos estudos intermídia para a qualificação do letramento multimodal. Seja muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada. Elaine, o nosso tema hoje é a criatividade como solução nas salas de aula. E a gente começa falando um pouco, de como a pandemia acelerou o movimento das tecnologias nas salas de aula. O próprio censo de 2021 estima que 82% das escolas adotaram alguma atividade híbrida. E isso impactou diretamente na relação entre aluno e professor. Como tu enxerga esse impacto? É um impacto que a gente não pode abordá-lo de uma forma totalizante ou pretensamente homogênea, né? Foram impactos muito diversos, até porque a tecnologia ela se distribui na população de uma forma muito desigual, né? Então, tu começa já com essa problemática, né? Algumas escolas em determinados nichos da sociedade vão poder explorar tecnologias de ponta, né? Vão ter à disposição tanto dos alunos quanto dos professores recursos sensacionais que realmente possibilitam uma infinidade de atividades ultra criativas e, enfim, né, que suprem com bastante facilidade as necessidades de uma situação de ensino à distância, mas a gente também teve a situação de alunos de classes desprivilegiadas que se viram absolutamente rendidos, não é? Às vezes tendo que procurar acesso de rede pública. Então foi uma situação caótica. Um dos efeitos disso é que a desigualdade na educação aumentou exponencialmente nesse período, né? Inclusive impactando bastante nos níveis de evasão escolar, né? E isso a gente verifica que ocorreu tanto no ensino básico, né, no ensino fundamental, no médio, e também no ensino superior. A gente viu uma evasão gigantesca de alunos nas graduações e nas pós-graduações, né? Então, realmente, a gente está tentando agora correr atrás desse prejuízo, porque todo mundo acha muito importante e é muito interessante, evidentemente, que as tecnologias sejam incorporadas à sala de aula, mas isso não funciona bem se for imposto da forma como teve, né, como a coisa aconteceu em função do cenário da pandemia, né? Então, agora que essas tecnologias foram introduzidas em função da situação, a gente está tendo a oportunidade de dar os passos atrás e efetivamente nos familiarizarmos e efetivamente nos instrumentalizarmos para usá-las de forma mais efetivas, né, no ensino. A gente está falando, Elaine, da questão da evasão escolar, né? Tem um dado que traz uma reportagem do Globo que diz que 7,1 milhões de brasileiros que completaram o ensino médio não ingressaram no ensino superior, né? Corroborando com o que tu estás comentando. As tecnologias estão aí, tu diz que é um processo irreversível, né? Como agora fazer para que haja esse interesse desses alunos em retomar os estudos? O que pode trazer de volta esses alunos para a sala de aula? É um grande desafio. Eu acho que é o desafio que está posto para todos nós. Eu, né, trabalho na academia, é o desafio que está posto para todos nós, porque não é simplesmente, ele não se reduz à questão de trazer o aluno de volta para o sistema de ensino institucionalizado. Ele diz respeito também ao desestímulo que as pessoas têm, né, o jovem em particular, em buscar formação
para um mercado de trabalho em que as pessoas não estão mais se reconhecendo, elas não estão se vendo ali, elas não sabem se projetar no mercado de trabalho que está posto hoje. Então, vou te dar um exemplo. Os cursos de humanidades, né? Sempre que a gente tem uma crise na educação, os cursos de humanidades são os que mais sofrem, são os primeiros a sofrer, né? A evasão ali é maior. Por quê? Porque há um entendimento de que eles formam para um número X de profissões que não têm um prestígio social muito grande, que não vão oferecer ganhos muito grandes. Então, esses são os primeiros a deixar de ter essa procura, porque as pessoas entendem, não vai valer a pena eu fazer esse investimento de tempo e financeiro se a carreira que eu vou poder ter ao cursar este curso superior não vai me trazer maior benefício do que eu começar a trabalhar agora no comércio, em algo que não vai me exigir essa formação. Ora, então, se a gente junta esse cenário de evasão com essa cultura que nós já temos de desvalorização de determinadas áreas de formação, é a tempestade perfeita, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é demonstrar para as pessoas, e isso evidentemente requer uma certa revolução, digamos assim, demonstrar que o uso de tecnologias e o uso dos recursos com os quais elas se viram obrigadas a se familiarizar agora, durante a pandemia, isso não é uma coisa que elas precisam adquirir exclusivamente para cursar um determinado curso superior. Sim. Isso é algo que elas vão precisar usar pelo resto da vida, independentemente da formação que elas busquem, independentemente da colocação que elas tenham no mercado de trabalho. Entendo. Essa tua colocação vai muito ao encontro de um estudioso que tu citaste pra gente, que é o Ken Robinson, né? Ele coloca que a reformulação na escola está sendo sempre baseada em 2 fatores, né? Às vezes pela parte econômica, né, que tu tá trazendo pra gente, mas aí tem uma questão que é importante. A gente não sabe o comportamento da economia, né? A gente vê várias profissões terminando e outras começando, e então, por mais que se crie, segundo a ideia dele, né, mais que criem profissões ou se criem cursos pensando nisso, a gente não sabe o que vai ser do futuro. E a outra é a questão da cultura, mesmo que a gente tenha um mundo cada vez mais globalizado, né? Então ele coloca esse dilema de como repensar a educação. Exatamente. Eu gosto muito das falas do Ken Robinson, porque ele parte de questões que são senso comum e que a gente não costuma efetivamente pensar a respeito. Por exemplo, ninguém sabe, isso é claro, ninguém sabe como é que o mundo vai ser daqui a 20 anos, em termos de economia, em termos de geopolítica, não é? Então, como é que a gente pode ter a pretensão de dizer para uma criança que está entrando na escola agora que a gente sabe o que elas vão precisar no futuro para a sua profissão? Não tem como. A gente está enganando essas crianças, né? Então, se a gente continuar olhando para a escola, e não só a escola básica, mas também os cursos superiores, como linhas de montagem, não é? Linhas de montagem em que a pessoa vai receber todas as peças e vai receber o programa com todos os dados que ela vai precisar usar depois para o resto da sua vida produtiva. Isso não vai funcionar. Aliás, isso não funciona, sim, nunca funcionou, não é? Exceto com uma parcela muito, muito pequena da população que consegue, digamos assim, extrair dali alguma coisa de útil, né? Mas do ponto de vista de educação para uma população inteira, isso não funciona, não é? Então, se a gente tem como premissa básica isso, de que a educação não pode ser uma linha de montagem, o que ela pode ser? Essa é a minha próxima pergunta, Elaine. Como que a gente quebra esse paradigma? Como a gente faz para dar o próximo passo, né? O Ken Robinson coloca da questão da criatividade e principalmente das questões humanas também envolvidas nos cursos, né? Os sistemas de ensino, acho que do mundo inteiro, eles todos são muito parecidos e foram criados para atender demandas da indústria, da Revolução Industrial. Ou seja, eles estão calcados num paradigma do século XIX. Nós estamos no século XXI, depois de uma revolução digital. Sim. É óbvio que tem um descompasso aí, né? Então,
a questão o que a escola deveria fazer, se ela não vai mais formar trabalhadores dentro do paradigma de uma revolução industrial, o que ela pode fazer dentro de um paradigma da revolução digital? Ela precisa se convencer, digamos assim, de que o papel da escola, da formação e do professor não é simplesmente fornecer informação. Informação a gente nunca teve tanta à disposição de todo mundo, não é? Qualquer pessoa hoje com um mínimo de letramento linguístico e digital tem acesso a mais informação do que os maiores gênios do século XIX tinham. Então não é para ter informação que a criança tem que ser matriculada na escola. Ela já tem o Google e a Wikipedia no celular dela. Sim. Então achar que o professor está ali porque ele é um repositório de informações para a criança ou para o jovem em formação é o primeiro grande equívoco, não é? O professor não vai fazer uma transferência do seu conhecimento para o aluno, em nenhum nível. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que instrumentalizar o aluno, ou melhor, ele tem que facilitar o acesso do aluno à informação de modo significativo para que ele transforme essa informação em conhecimento, mas isso quem tem que fazer é o aluno. Por isso que existe uma diferença muito grande entre ensinar e aprender, nem sempre essas duas coisas andam juntas, infelizmente, não é? E dar aula, ensinar e aprender são três coisas diferentes, né? Então deixa eu te perguntar, tu já enxerga no Brasil ou em algum lugar do mundo, tem conhecimento de algum case, né, algum movimento que mostre essa revolução, de fato, essa evolução de ensino? Olha, existem algumas iniciativas que são quase que individualizadas, não é? E bastante discrepantes, né? A gente vê alguns modelos de excelência de escolas de ponta que incorporam tecnologias e tem um uso muito criativo de tecnologias, mas a gente vê também coisas que são quase que o extremo oposto disso e que acabam tendo um desempenho muito bom em termos de desenvolvimento de criatividade, que são, por exemplo, escolas que follow é ótimo, pensando em inglês, porque o que vinha na sequência veio em inglês para mim. Escolas que seguem a pedagogia Waldorf, por exemplo, que é uma pedagogia de origem alemã e tal, que elas não incorporam tecnologias até um grau bastante avançado da formação. Então são extremos, mas que elas acabam se encontrando justamente nesse aspecto do desenvolvimento da criatividade. Fora isso, fora essas iniciativas que eu chamo de isoladas, porque são às vezes de uma escola exclusiva e não de um sistema educacional, o caso mais referido é sempre da Finlândia, né? A Finlândia, como sistema educacional, pensou a educação pública finlandesa a partir de parâmetros absolutamente revolucionários, né? Então, assim, eles prezam menos a padronização das práticas e muito mais a individualização do aluno e do seu processo de aprendizado. Então, eu acho que é um modelo que a gente deveria olhar com carinho. Claro, não seria de fácil implementação no Brasil, porque tem até uma diferença de escala, né? Sim, muito maior. Mas e no Brasil, assim, tu tá hoje na URGS, né, já há algum tempo, na verdade, tu enxergas no Brasil algum movimento nessa direção? O que a gente tem hoje, que pode atender a curto e médio prazo a essa demanda, são, na verdade, os cursos de humanidades. Legal. Né? Particularmente os cursos de formação de professores, que são muito mal vistos, que sofrem, como eu disse, que sofrem muito nessas situações. Vamos revolucionar o ensino. Então tira aqui uma língua estrangeira, tiramos o espanhol. Meu Deus do céu, se alguém já teve aula de geografia, sabe que o Brasil está encalacrado entre o mar e países de fala espanhola. Como é que a gente concebe que o espanhol é uma coisa que não vai acrescentar para o jovem brasileiro, né? Então, os cursos de formação de professores, eles, na minha opinião, e particularmente as humanidades, os cursos de artes, o curso de dança,
eu entendo que eles podem ser a nossa saída a médio a curto e médio prazo, não porque eles já passaram por essa revolução, não porque eles já estão dentro de um paradigma absolutamente inovador, mas porque o objeto deles é a própria criatividade. Sim. Então, mesmo que eu não saiba se o aluno que entra hoje no curso de letras vai ter um bom mercado de trabalho daqui a 10, 15, 20 anos, eu não posso garantir isso para eles, infelizmente, ainda mais com tudo que está acontecendo em termos como chama, as novas tecnologias de tradução automática e tal, né, e inteligência artificial. Então, eu não posso garantir empregabilidade para esse aluno, mas eu posso garantir que, se ele trabalha com línguas, ele trabalha com tradução, ele faz da vida dele, da vida profissional dele, a leitura de literatura, ele vai ter uma grande vantagem. Ele pensa criativamente, ele desenvolveu a criatividade. Então ele tem uma vantagem, ele tem uma adaptabilidade que quem não teve a oportunidade de desenvolver e praticar a sua criatividade não vai ter. Muito legal, muito legal. Elaine, te agradecer, a gente vai chegando aqui ao nosso final do Cultural Talks, mas tenho certeza que em outros momentos também teremos a tua presença aqui. E agora dizer para o pessoal onde é que encontra a Elaine, onde é que ela está, além da URGS, rede social... Bom, eu sou uma acadêmica assim, de carteirinha e adesivo no carro, então eu realmente estou na URGS, né? Na URGS as pessoas me encontram e ali é que eu faço realmente a minha rede social, digamos assim. Então, meu e-mail, elaine.indruziak@urgs.br, estou à disposição, posso passar horas debatendo sobre isso. Muito obrigado, Elaine, pela presença.